começa com o Iruma acordando e meio que o seu vovô. Good morning, Iruma-kun. O Iruma pergunta o que aconteceu com ele, já que o corpo dele não se move, e pergunta se ele realmente voltou, e o vovô diz sim. E ele pergunta do Kiryu-senpai, e meio que o Sullivan só fala que ele estava muito calmo. E daí voltamos no tempo na hora onde soltaram os fogos de artifício, onde o Caleg e o seu assistente, o Bars, foram até a cobertura correndo, e o Robin usa sua habilidade de linhagem sanguínea. Um golpe e uma morte! Meio que um arco e flash, meio que o Robin solta, que meio que vem com uma cartinha para o diretor Sullivan, que quando é atirada não pode ser bloqueada por ninguém e sempre acertará o seu alvo. E meio que a flecha chega no interrogatório onde estava rolando e o Sullivan pega a flecha. E daí voltamos ao momento onde o Iruma usa o seu Padoraula, onde rola os fogos de artifício e quebra a barreira do Kiryu. Só que saem meio que destroços, meio que dos fogos. Bom, o Sullivan aproveitou todo esse momento para fugir, voando em direção para a escola onde estava o Iruma. E ele vê a explosão de fogos. E também os destroços, também os outros professores viram isso. Então o Sullivan simplesmente chega no local e ativa um Zawarudo. E simplesmente direciona todos os destroços para fora da escola. E daí todos os professores encurralam o Kiryu. O Robin com sua flecha, o Caleg com seus Cerberus. E a professora de sedução usando seu corpo. E meio que o Kiryu, não precisam disso, eu não vou fugir. O Sullivan pergunta se ele planejou tudo isso sozinho. E o Kiryu meio que mente dizendo que é o seu sonho há muito tempo. E que ele não se arrepende de nada. E meio que no momento que ele viu sua cara de desespero depois que seu plano foi arruinado, meio que ele viu, parece que minha cara de desespero não tava tão ruim assim. E meio que todo mundo, que é isso, moleque? Eu gosto desses rostos também. E o Kiryu pergunta se eles podem falar pro Iruma que não poder ver o caos foi uma pena, mas ele se divertiu muito. Que eles vão brincar de novo alguma hora. E o Kiryu meio que sai preso. E o Harry vê o Iruma desmaiado. E meio que ele fica com uma cara, esse é o Iruma? Bom, ele também vê a sua filha que lhe explica que ele vai explicar tudo depois do que está acontecendo. E meio que o Sullivan meio que balança o braço do cara dizendo, obrigado por vocês serem meus alunos. Só que o Kiryu não parou por aí. Meio que o Kiryu meio que fala inconscientemente dizendo, Iruma, eu admito a derrota, mas lembre-se disso, a malícia está sempre escondida ao seu redor. Cuidado com os crentes dos progenitores como eu. E essa não vai ser a primeira e última vez que veremos ele. E voltamos no momento onde o Sullivan diz, Good morning, Iruma-kun. E o Sullivan fala pro Iruma que o Kiryu foi levado pela alfândega dos demônios e vão pená-lo para interrogá-lo. O Iruma pergunta o que acontece se for pego. O Sullivan fala que ele será punido de alguma maneira. Mas, já que não houve mortes, será meio que algo leve. Ele ainda fala que o Iruma ainda não entendeu o significado que ele fez. E ele mostra a multidão toda gritando euforicamente, dizendo, e meio que o cara do microfone, o ápice dessa noite foram flores do céu vermelhas projetadas pelo Iruma-kun. E daí o Iruma se encontra com a Mary, que ela fala que os fogos de artifício foram incríveis. Mas ela ainda ficou desapontada, dizendo, a gente não ia assistir junto. E meio que o Sullivan ajuda o Iruma a interagir com a multidão. E meio que ele fala os batalhadores de onde vem, que é dos dispositivos mágicos. E ele se desculpa pelo fato das faíscas. E daí o Iruma se encontra com a Kara e os Mundeus e eles dão um belo abraço. A Kara pergunta pra onde o Kiryu foi. E meio que o Iruma fala que ele se foi. E imediatamente ele fala, mesmo que fosse um demônio assustador, o tempo que eu passei com você foi divertido. E aí, esse foi o começo da festa dos batalhadores. E em outro canto, Baal tava bebendo seu vinho, dizendo, podemos nos divertir mais juntos algum dia. Bom, começando o segundo tour, a hora da família. Tá lá, os alunos voltando meio que nos batalhadores que eles mais gostam, só que o mais importante é que os pais vão vir.
Bom, Iruma e Asmodeus arrumam de novo os fogos. E quando eles vão olhar pra Clara, eles veem os seus irmãozinhos. E daí chega a família Clara com grande estilo, cheios de amor e afeto. E daí os bebês meio que vai lá, que começam a brincar, subir no Iruma. E o segundo filho quer meio que lutar contra o Asmodeus. E a mãe começa a falar, e como toda aparição da família da Clara, o que eles fazem? Eles cantam! E meio que tanto o Iruma quanto o Asmodeus começam a ficar confusos com isso. E meio que a canção é sobre aproveitar o festival, comer a yakisoba, sem virar yakisoba e todo mundo sai correndo. E o Iruma e Asmodeus fica com uma cara de... Meu Deus, isso virou um musical. E falando em Asmodeus, chega a mãe dele. E o Asmodeus já fica com uma cara de... Ah, não, ela não. E meio que ela começa a abraçar, dizendo... Ai, Nei-chan. E meio que o Asmodeus... Tempo de não devia estar te vigiando. E meio que ela fala que ela desmaiou ele com um limpador de ouvido. E ela se apresenta como Asmodeus Amaryllis, uma das líderes da luxúria dos 13 coroas. E meio que o Asmodeus, vendo que ela tá se aproximando muito do Iruma, ele decide distrair ela. E ela fala, até Iruma-kun, e usa do seu script pra tentar chavecá-lo. E meio que o Iruma percebe que cada um tem uma família diferente, ele vê outras famílias, e meio que o Iruma se sente sozinho, dizendo, que sorte. Só que aparece o nosso querido Sullivan-san, junto com o Ópera, e meio que o Sullivan, que luxo você quer? O Iruma pergunta se o Sullivan estava ocupado e ele fala, eu prometi voltar até a exibição dos batalhadores. E ele fala que eles vão aproveitar os batalhadores juntos. Essa cena foi muito fofinha, porque meio que agora o Iruma realmente tem uma família. E também foi muito engraçado as partes da família da Clara, principalmente a canção. E a mãe do Asmodeus tentando chavecar o Iruma. E o Asmodeus tendo uma dor de cabeça com ela. Bom, eles vão pra peça onde o Sabanok está ensaiando. E aparece a Silver, que é a irmã do Sabanok. Bom, o irmão mais velho do Sabanok também veio, mas ele acabou se perdendo. E meio que o Sabanok... Kué! Vamos, Silver! Vamos procurá-lo! E aí temos uma das melhores partes do episódio. O Ópera vencendo os jogos. Meio que há um jogo de dados e meio que o Iruma é até ofensivo, só que o Ópera já destrói um e ele ganha o Ursão. Tem o da pesca, que ele pesca um peixão. E tem o do boliche, que ele destrói todos os pinos. E também o Ópera pescando todos os outros peixinhos pequenos. Assim o Ópera vai falir todo mundo. E daí tem uns adultos que arrastam o Naberus para meio que resolver esse problema. Só que o Calango tem um probleminha com o Ópera. E meio que isso é aprofundado na segunda temporada. Que meio que é revelado que ele é o pai antigo do Calego. E ele aprontava com ele muito. E também tem uma parte que o Iruma bebe um sodenzão. É Iruma sendo Iruma. Até finalmente chegar onde meio que o Iruma e a Clara e Asmodeus soltam os fogos de artifício. Bom, o Iruma tá passeando com o Sullivan, o Asmodeus e o Ópera. E o Ópera tá carregando um bando de prêmio, carrinho cheio de prêmios. Bom, o Lied e o Angro encontram o Iruma. O Lied fala que sua irmã não veio porque ela dormiu demais. E o irmão do Angro roubou a carteira dele assim que eles se viram. E meio que eles falam que o Iruma é bem sortudo, porém eles têm essa família que meio que dá orgulho. E o Iruma dá um sorrisinho e abraça o Sullivan e o Ópera dizendo: sim, eles não são ótimos. Mó fofura essa cena. Tanto o Sullivan, tanto o Ópera ficaram até meio que excitados ouvindo isso. E eles tiram uma foto juntos. E o episódio termina deixando um grande cliffhanger, que eles vão anunciar o vencedor do batalhador que vai ganhar o grande prêmio. Claro que eles não revelam por conta do cliffhanger, mas saberemos no próximo episódio que o Harry, o pai da Mary, vai ter destaque nesse episódio. E vai por mim, essa é a parte mais engraçada do próximo episódio. Bom, esse episódio deu meio que uma conclusão pro arco do Kriwiro, por enquanto. E também mostrou mais um aprofundamento do Iruma
e que ele finalmente tá aceitando meio que essa vida com o Sullivan e o Ópera no submundo. Bom, esse foi o episódio 19 de Iruma. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha. Aqui, mano, Tobias e fui.